Quem é o Espírito Santo? Muitos falam dele, outros o sentem, mas poucos realmente o conhecem. O Espírito Santo não é uma energia, nem uma influência, nem um sentimento passageiro. Ele é uma pessoa divina, a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus habitando dentro dos que creem. No livro de João, capítulo 14 e versículo 16, Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Hoje, neste vídeo, nós vamos mergulhar em revelações profundas sobre quem é o Espírito Santo, qual é o seu papel na vida do cristão e como você pode desenvolver uma comunhão verdadeira com ele. O Espírito Santo é o próprio Deus. Desde o princípio de todas as coisas, o Espírito Santo já estava ali, antes do tempo, antes do homem, antes do som e da luz. Enquanto o caos cobria a face da terra, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, preparando o cenário da criação. Está escrito no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essas palavras são mais do que poesia, são uma revelação do poder eterno do Espírito. Ele não é uma força impessoal, nem uma energia misteriosa. Ele é Deus em ação, a presença viva do Criador se manifestando no tempo e no espaço. O Espírito Santo não foi criado, ele é eterno. Ele estava com o Pai na criação, atuou nos profetas do Antigo Testamento, encheu os apóstolos de poder no Pentecostes, e hoje, habita dentro de todo aquele que crê em Cristo. Desde o início, o Espírito Santo é o elo divino entre o céu e a terra. É ele quem revela a vontade de Deus aos homens. É ele quem inspira a palavra, quem convence o mundo do pecado e quem transforma corações. Em cada milagre, em cada palavra profética, em cada lágrima de arrependimento, ali está o Espírito de Deus se movendo. Quando a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, não está falando de algo distante, mas de Deus presente, ativo, poderoso, real. Ele é o fôlego de vida, o vento que sopra onde quer, a voz que fala ao coração em meio ao silêncio da alma. O Espírito Santo é o próprio Deus caminhando conosco. E todo aquele que aprende a ouvir sua voz, passa a experimentar a presença de Deus de forma sobrenatural e transformadora. O Espírito Santo não é apenas uma parte de Deus. Ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia cósmica, nem uma força impessoal que age de maneira mecânica. Ele é uma pessoa real, com sentimentos, vontade e emoções, o próprio Deus que habita entre nós e dentro de nós. Em Efésios capítulo 4 e versículo 30, está escrito: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essas palavras revelam algo poderoso. O Espírito pode se entristecer. Isso significa que ele sente. Ele observa nossos passos, ouve nossas palavras e conhece as intenções do nosso coração. Quando rejeitamos, quando resistimos à sua voz, quando trocamos sua presença pelas coisas do mundo, o Espírito se entristece. Mas quando buscamos, quando nos rendemos em arrependimento e fé, ele se alegra, e sua presença se manifesta com poder, trazendo paz, consolo e força espiritual. O Espírito Santo fala, como falou à igreja em Atos capítulo 13 e versículo 2, dizendo: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Ele se comunica, ele orienta, ele guia. Quem aprende a reconhecer sua voz nunca mais caminha em trevas. O Espírito Santo também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos capítulo 8 e versículo 26. Ele sente o peso das nossas dores, entende o que as palavras não conseguem expressar e leva cada clamor diante do trono de Deus. Ele tem vontade própria, não no sentido humano, mas divina. Ele distribui dons espirituais como quer, conforme sua sabedoria perfeita. Ele decide, orienta, revela e age com propósito. E, acima de tudo, o Espírito Santo deseja relacionamento. Ele quer comunhão, quer intimidade. Ele quer andar contigo, falar contigo, ensinar-te a caminhar com Deus em cada detalhe da tua vida. Por isso, o maior erro que um cristão pode cometer é tratar o Espírito Santo como uma presença distante, ou como algo místico. Não. Ele é real, é pessoal, é vivo. Ele é o amigo que nunca abandona, o conselheiro que nunca erra, e o consolador que nunca se cansa. Quando você entende que o Espírito Santo é uma pessoa, tudo muda. Sua oração muda. Sua adoração muda. E o modo como você enfrenta o mundo também muda. Porque a partir desse momento, você não está mais sozinho. Você anda com o próprio Deus. Dentro de você. O Espírito Santo não é uma força. Ele é o coração de Deus pulsando dentro do homem.
O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Jesus declarou em João capítulo 16 e versículo 8: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essas palavras revelam o poder silencioso e irresistível do Espírito Santo. Ele não acusa, ele convence. Sua voz não grita, mas penetra a alma como uma espada afiada, revelando o que está escondido nas sombras do coração humano. Sem o Espírito, o homem vive cego, achando que está certo. Mas quando o Espírito toca, a máscara cai. O pecado é exposto, o orgulho se desfaz, e o coração se curva diante da santidade de Deus. É Ele quem desperta a consciência, quem faz o pecador sentir o peso do que antes chamava de normal. É Ele quem mostra que não há vida fora de Cristo. Porque só o Espírito Santo pode quebrar as correntes invisíveis que prendem a alma e levá-la de volta à luz. Onde a culpa não convence, o Espírito não habita. O Espírito Santo habita dentro do cristão. No instante em que alguém entrega a vida a Cristo, algo invisível acontece. O Espírito Santo entra e faz morada. Romanos capítulo 8 e versículo 9 declara: Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso não é simbólico. É real. O Deus que criou os céus agora habita dentro do homem. Ele transforma o coração em templo, o corpo em morada, e a alma em santuário. Onde antes havia vazio, agora há presença. Onde havia culpa, agora há selo. O Espírito é a marca de quem pertence ao reino, a garantia de que não estamos mais sozinhos. E quando o mundo tenta apagar a chama, é o Espírito dentro de nós que sussurra: Você é meu. Eu habito em você. O Espírito Santo não visita, ele habita. O Espírito Santo guia e ensina o cristão. O Espírito Santo não apenas habita, ele guia. Não é uma voz qualquer, é a direção do próprio Deus conduzindo os passos dos que pertencem a ele. Jesus disse em João capítulo 16 e versículo 13: Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O mundo oferece caminhos que parecem certos, mas levam à perdição. O Espírito, porém, mostra o caminho estreito, aquele que poucos encontram, mas que conduz à vida eterna. Ele fala ao coração, muitas vezes em silêncio. Corrige quando erramos, alerta quando nos desviamos e ensina quando não entendemos. É o Mestre invisível, o conselheiro que revela verdades que o homem natural jamais poderia compreender. Seguir o Espírito é andar pela fé, mesmo quando tudo parece incerto. É confiar que a voz que fala no íntimo vem do alto, e que cada passo guiado por ele é um passo longe da escuridão. Quem anda com o Espírito nunca se perde, porque a verdade caminha com ele. O Espírito Santo fortalece nas fraquezas. Há momentos em que a alma desaba. A oração não sai, as forças se vão, e o coração parece em silêncio. Mas é justamente aí que o Espírito Santo se manifesta. Romanos capítulo 8 e versículo 26 declara: O Espírito ajuda as nossas fraquezas, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando o corpo cai, o Espírito sustenta. Quando a voz cala, ele ora por nós. Ele entende as lágrimas, traduz os gemidos e leva cada dor diante do trono de Deus. O Espírito Santo não apenas consola, ele levanta. Ele toma o que está quebrado e renova. Ele transforma o desespero em esperança e o cansaço em força sobrina. Ural. Quando o crente não consegue orar, o Espírito ora dentro dele. O Espírito Santo produz frutos na vida do cristão. A presença do Espírito Santo nunca é estéril. Onde ele habita, algo floresce, mesmo em meio ao deserto. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, está escrito: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esses frutos não são sentimentos passageiros, são marcas espirituais que nascem quando o velho homem morre. O Espírito Santo quebra o orgulho, poda o ego e transforma o coração de pedra em terra fértil. Ele ensina o cristão a amar quando é difícil, a ter paz em meio ao caos e a permanecer firme quando tudo ao redor desmorona. Não é esforço humano, é vida divina brotando de dentro. Onde o Espírito habita, o caráter de Cristo floresce. O Espírito Santo dá poder à igreja. A igreja sem o Espírito é apenas um prédio. Mas quando o Espírito Santo desce, o impossível se torna rotina, e o céu invade a terra. Em Atos capítulo 1 e versículo 8, Jesus declarou: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é humano, é divino.
É o fogo que move, o vento que desperta, a presença que transforma homens comuns em instrumentos de glória. Foi o Espírito que deu voz a Pedro, coragem a Estevão e visão a Paulo. É ele quem distribui dons, quem cura, quem revela, quem opera sinais e maravilhas. Sem o Espírito, a igreja é um corpo sem vida. Mas com o Espírito, ela se torna a morada do poder de Deus, um exército espiritual que o inferno não pode deter. E não é o templo que faz a presença, é a presença que faz o templo. O Espírito Santo é o Consolador. Há dores que palavras não alcançam, feridas que o tempo não cura. Mas há uma presença que permanece, o Espírito Santo. Jesus o chamou de Paráclito, aquele que está ao lado, o que sustenta, o que consola. Quando todos se calam, ele fala em silêncio. Quando o coração sangra, ele envolve com paz. Você pode não vê-lo, mas ele está aí. No quarto escuro, no momento de perda, no instante em que as lágrimas caem. Ele sussurra ao coração: ainda estou com você. O Espírito Santo é o abraço invisível de Deus. É o consolo que o mundo não entende, mas que a alma requer. Conhece. O homem te consola por palavras, o Espírito te consola por presença. O Espírito Santo revela a vontade de Deus. Existem caminhos que parecem certos, mas terminam em ruína. Por isso, o homem precisa de algo maior que a razão, precisa da revelação. Em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 10 está escrito: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. O Espírito Santo é quem sonda o invisível e traz à luz o que o coração humano não pode compreender. Ele revela propósitos ocultos, mostra direções e desfaz enganos. Quando o Espírito fala, a confusão cessa. A alma entende, o medo se cala, e a paz confirma o caminho. Quem anda no Espírito não adivinha, discerne. O Espírito Santo é o Deus presente, o Consolador prometido, o guia fiel que nunca te abandona. Ele quer habitar em você, te transformar, te fortalecer e te conduzir à vontade perfeita do Pai. Se você se sente distante, peça hoje: Senhor, renova em mim a tua presença. Espírito Santo, volta a encher o meu coração. Ele virá. Ele sempre vem quando é chamado com sinceridade. Se esse vídeo falou com você, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e manda para um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.